Bom, agora nós vamos ver um exemplo de aplicação, né? Vamos pegar aquele mesmo exemplo do nosso fator e resistência. Então eu tenho um fator, que poderia ser o lote, por exemplo, no caso de uma determinada fibra, e a resistência dessa respectiva fibra. Então como é que eu faço? Vou em Action, Statistic, Análise de variância. Você vê aqui que eu tenho efeito fixo e efeito misto. Efeito misto é quando eu posso escolher efeito fixo aqui e aleatório. Nós vamos considerar efeito fixo. Por quê? Quando eu aplico um e outro. Vamos supor que eu tenha 3 níveis de operadores, operador 1, 2 e 3. Se eu extraio 3 amostras e quero, por exemplo, que essas 3 amostras se apliquem somente aos 3 operadores, eu tenho um efeito fixo. Quando eu extraio num conjunto maior, por exemplo, eu tenho 15 operadores, eu extraio 3, vou fazer a análise desses 3 e quero que essa análise ela valide para os outros 14, 15 ou o número total de operadores, eu tenho efeito aleatório, ok? Então nós vamos fazer com efeito fixo. Dados de entrada, colunas com nome. Eu venho aqui, seleciono, peço para ler. A minha variável resposta é a resistência. Vou pedir o gráfico do efeitos, análise de resíduos, né? Uma nova planilha e montar a fórmula fator igual a resistência. Né? Então, fórmula lá é fator. Vou dar um OK. Lembrando sempre, né, que aqui eu tenho um fator somente. Eu tenho, por exemplo, fator igual a resistência. Não tenho dois fatores, por exemplo, eu não tenho, se fosse uma fibra, eu não tenho resistência, classificado resistência e ao mesmo tempo alongamento da fibra. Então eu fiz a resistência e o alongamento, eu tenho dois fatores. Eu tenho um só tenho um fator que é a resistência. Então, ok, ele vai fazer o cálculo, vai me mostrar a planilha. O que é importante aqui? Primeiro, se o valor de P ele é menor que 0,05, né, que eu estou analisando com 95%, então significa que pelo menos uma dessas amostras, um desses fatores, eles são diferentes. Um desses fatores aqui, ele é diferente dos outros. Qual deles? Aí depois nós vamos ver mais para frente que a gente pode aplicar o teste de Shu, que vai nos dizer uma outra informação. Então eu sei que não são todos iguais. Ou seja, se eu tivesse que colocar um nome, no caso, fator e resistência, o fator chamaria para lote, eu sei que, por exemplo, aqui um desses lotes me apresenta um resultado diferente. Ok? Por quê? P é 9,2121794 10 a menos 6. É menor que 0,05. Né? Então, se fôssemos analisar, só para em termos de ficar claro, né? Se fôssemos analisar aqui, nós estaríamos nessa faixa aqui, ó, ok? P menor que 0,05, na faixa azul. Bom, ele traz aqui, né, um gráfico do fator em relação à resistência. O que é importante? Resíduo padronizado são os resíduos vezes valores ajustados. Né? A gente costuma dizer que o resíduo padronizado é uma relação entre a média do resíduo e o seu desvio padrão. Tá? É isso que a gente costuma chamar de resíduo padronizado. É uma relação entre o resíduo médio dividido pelo seu desvio padrão. Bom, vocês veem aqui que ele tem uma tendência aleatória, não tem nenhuma convergência. Né? E mesmo aqui os resíduos vezes valores ajustados, que é o que nós tínhamos visto. Também aleatoriedade e resíduos vezes ordem de coleta bem aleatório. Nós temos aqui o gráfico de probabilidade também, né? E com o p-valor. Tem o gráfico, só que o gráfico muitas vezes ele pode enganar. Temos o valor de P. Qual é o valor de P? 0,169, acima de 0,05. Então eu não rejeito a hipótese de normalidade. Ok? Então eu posso validar essa minha análise de variância.
Bom, nós temos aqui um outro exemplo de fator e valor. O fator, gente, poderia mais uma vez ser o lote. Vamos chamar aqui o fator de lote. Então tem o lote A, B, C. E aqui, por exemplo, poderia ser pesos de folhas de papel, por exemplo. Então, o lote A tem esses pesos médios, o B e o C. Vamos verificar se existe alguma diferença entre os fornecedores ou entre os lotes. Então eu venho aqui, Action Start, a nova, efeito fixo, colunas com nome. Seleciono, peço para ler. Qual é a minha variável resposta? É o valor, né? Então seria equivalente lote igual ao valor, que é o peso médio entre, por exemplo, das folhas de papel. Só como para exemplificar. Gráfico de efeitos, análise de resíduos, todas, né? Fator, ou seja, lote igual, que é a minha fórmula, né? Nova planilha e dou um OK. Qual é o valor de P? 0,15 tal. Ele é maior, o valor de P, no caso aqui, ele é maior que 0,05. Então, eu não rejeito a hipótese nula de que as médias sejam iguais. Ok? E aqui eu tenho o gráfico, mesma coisa, resíduos vezes valores ajustados, resíduos vezes horas de coleta, eles têm uma aleatoriedade, né? Gráfico de probabilidade normal, eu venho aqui, valor de P 0,35 maior que 0,05, então eu posso validar, né? Eu posso validar essa análise de variância.